Olá, bom dia, turma 232 do Colégio Senhor Bom Jesus. A gente começa mais um dia de aula. Hoje é dia 29 de setembro. A gente vai iniciar a nossa aula hoje falando sobre os assuntos que nós vamos discutir na aula. Nós iremos discutir os conflitos, né, indiretos da Guerra Fria, né, os conflitos em Cuba, os conflitos na Coreia, os conflitos no Vietnã, Laos e Camboja, né? E nós vamos ver aí, então, o fim desse momento, né, da Guerra Fria em 89, com a queda do Muro de Berlim. Tá certo? Então, acompanhe aí, preste atenção, né? Porque essa aula de hoje ela vai dar o encerramento dessa semana que a gente discutiu a Guerra Fria, o mundo dividido. Então, vamos lá. Para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um videozinho que vai ilustrar, né? Vai ilustrar esse momento histórico para que a gente possa depois fazer uma discussão, um debate sobre este tema, né? Um debate sobre este momento de encerramento aí da Guerra Fria. Tá certo? Então acompanhe aí, coloque os fones, preste atenção no vídeo que vale a pena. Vamos nessa. Compartilhar a tela aqui. Quando os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, além de terem posto um fim à Segunda Guerra, mostraram ao mundo, em especial à União Soviética, todo o seu poder e que seriam capazes de utilizar qualquer meio para proteger seus interesses. O mundo pós-guerra tem início com o alvorecer nuclear, o brilho de mil sóis. A partir desse momento, ficaram bastante tensas as relações entre as duas grandes potências vencedoras da guerra. A esse estado de tensão permanente chamou-se Guerra Fria. Esse período se estendeu até a década de 80 e caracterizou-se pela corrida armamentista, disputas tecnológicas, envolvimento em conflitos locais e pela disputa por áreas de influência. Assim, as antigas terras coloniais na África e Ásia tornaram-se prêmios a serem disputados, aproveitando o momento de luta contra o domínio europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, as nações imperialistas europeias estavam enfraquecidas. Privilegiando seus projetos de reconstrução nacional, os países europeus deixaram de lado a manutenção de seus antigos impérios coloniais, que experimentaram o despertar das nacionalidades. Em 18 de abril de 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se pela primeira vez representantes de 29 países da Ásia e da África. O primeiro-ministro da Índia, Nehru, que combatera ao lado de Gandhi a dominação inglesa, estava presente, ao lado do presidente Nasser, do Egito, e Zhou Enlai, premier da República Popular da China, do imperador Haile Selassie, da Etiópia, e dos reis do Marrocos e do Camboja. Alguns tinham um passado de revolucionário, mas estavam reunidos em Bandung para se lançar à guerra contra o subdesenvolvimento. Evidentemente, condenaram o racismo e a dominação colonial, mas o Ocidente não entendeu com clareza a mensagem enviada de Bandung. Do palanque, Zhou Enlai fez acenos na direção dos Estados Unidos. Em nome dos 29 países presentes à conferência, ele propôs aos americanos uma declaração de coexistência pacífica, de igualdade racial e de reconhecimento ao direito de soberania de todas as nações. Os americanos recusaram o convite. O Ocidente deixou passar, sem saber aproveitar, a primeira oportunidade de diálogo com o terceiro mundo. As colônias inglesas na África. Em 1945, a Libéria e a Etiópia eram os únicos estados independentes da África. No início da década de 50, porém, já eram visíveis os sinais do processo de descolonização. Em 1952, oficiais do exército depuseram Farouk I, o último rei do Egito, país formalmente independente, mas na prática dominado pela Inglaterra. A monarquia foi então substituída pela república, e o novo governo, liderado por Gamal Abdel Nasser, adotou uma política nacionalista.
A Nigéria conquistou a independência em 1960, mas continuou se ressentindo dos efeitos da colonização estrangeira, que se havia apoiado em algumas tribos para dominar as demais. A própria Confederação Nigeriana, fruto da administração britânica, não refletia uma unidade étnica, cultural ou econômica entre os diferentes povos que a constituíam. Em 1967, estourou uma terrível guerra civil entre o poder central e a província de Biafra, que reivindicava autonomia. O conflito prolongou-se até 1970, quando a população de Biafra foi vencida pela fome. O saldo da guerra foi de 2 milhões de mortos. Na África, a administração colonial inglesa seguiu sua velha política de ceder os anéis para não perder os dedos. Isto é, assim que percebia que a dominação de uma colônia se tornava insustentável, concedia-lhe a independência, entregando o poder aos grupos economicamente dominantes, com os quais estabelecia uma aliança. Contudo, ao retirar-se, deixava atrás de si um rastro sangrento de tensões e conflitos. As colônias portuguesas. Na década de 70, das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso em Angola desde 1961, na Guiné-Bissau desde 1963 e em Moçambique desde 1964. A Revolução dos Cravos, que acabou com o regime salazarista em Portugal a partir de 1974, acelerou o processo de descolonização. Assim, entre 1974 e 1975, todas as colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A descolonização começou nas colônias do Sudeste Asiático. A Indonésia e a Indochina negaram-se a continuar sob o domínio dos Países Baixos e da França. A Indonésia, sob a liderança de Ahmed Sukarno, tornou-se independente em 1949, adotando um governo autoritário, a democracia dirigida, e de aproximação com a China comunista. A Indochina tornou-se colônia francesa em 1887, com o nome de União Indochinesa. Era formado por Vietnã, Laos e Camboja. O domínio francês ficou restrito após 1940, quando a região foi ocupada pelos japoneses no contexto da Segunda Guerra Mundial. Essa ocupação estimulou o nacionalismo, representado pelo Viet Minh, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, criado em 1941 pelo líder comunista Ho Chi Minh, que em 1945, após a rendição do Japão, proclamou a independência da República do Vietnã. A resistência francesa em reconhecer a libertação da colônia arrastou a região para uma guerra entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina. A Conferência de Genebra, de 1954, reconheceu a independência do Laos, do Camboja e do Vietnã. Este último, dividido em dois pelo paralelo 17, Vietnã do Norte, comandado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, governado por Nguyen Dinh Diem. A reunificação prevista para 1956 não aconteceu, e várias medidas do governo sul-vietnamita, amparados pelos Estados Unidos, causaram um dos mais violentos conflitos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, 1960 a 1975. Durante a Segunda Guerra Mundial, vai se destacar no cenário indiano um líder pacifista que vai guiar seu povo à emancipação, Mahatma Gandhi. Gandhi defendia que a independência seria alcançada pela mobilização espiritual da população. Assim, defendia a chamada resistência silenciosa, onde pregava a desobediência civil e, ao mesmo tempo, a não violência. Cabe destacar que a não violência não é uma forma passiva de contestação. Muito ao contrário, Gandhi pregava a desobediência a qualquer medida injusta por parte do colonizador, mas no lugar do enfrentamento através da violência, defendia a resistência baseada na não agressão. Em 1947, a Índia consegue a sua emancipação e, por ocasião principalmente das diferenças religiosas, mesmo contra a vontade de Gandhi, o país acaba dividido em 4 estados: Índia, com maioria hindu; Paquistão, maioria muçulmana; Bangladesh, maioria muçulmana; e Sri Lanka,
de maioria budista. A Guerra Fria não foi um período histórico definido apenas pela divisão do mundo em dois blocos antagônicos. Existiram polos fundamentais na geopolítica do planeta. Porém, essas forças tiveram que articular-se com os nascentes países da África e Ásia, lutando por uma autonomia política e econômica, mas, mais importante, buscando sua identidade em um mundo de dinâmicas globais complexas. A autodeterminação dos povos é uma das forças marcantes do século XX, forjando os caminhos da política mundial do mundo contemporâneo, explicando os conflitos que caracterizam as primeiras décadas do século XXI e que, com certeza, estão longe de uma plena resolução. Então, esse vídeo, pessoal, é um vídeo que a gente consegue observar o processo de descolonização, né? Que vai ocorrer na África, as independências que ocorrem na África, as independências e descolonização que ocorrem na Ásia. E por que que isso vai ser possível, né? Bom, só lembrando vocês, como é que esses países, tanto na África quanto na Ásia, como é que eles foram colonizados? Em que circunstância, né? Então, recolonizados, né? O processo de neocolonialismo ou de recolonização, ele ocorre justamente no período da expansão do capitalismo, da crise capitalista que a gente estudou, que foi o imperialismo, né? Então, só lembrando, né? O imperialismo ele ocorre no final do século XIX, né? Ali 1890, 1870, 80, 90, entra durante o período das primeiras décadas do século XX, né? 1914, nós temos a Primeira Guerra Mundial por causa da divisão dos mercados internacionais. Então, a gente tem que lembrar que a Ásia e a África foram disputados a unhas e dentes, literalmente, na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial veio, né, trouxe um desastre para o mundo europeu, colocou os Estados Unidos numa situação bem confortável. Teve todo o problema que os Estados Unidos não soube gerir, né, que a gente viu que foi a crise de 1929, que o aumento significativo das forças capitalistas naquele país, e depois uma crise de superprodução, e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que ainda era por causa por causa das divisões dos mercados internacionais, que ainda era motivo de revanchismo dos alemães, né? O surgimento do nazismo. Então, nós tivemos todo esse imbróglio. E, obviamente, que os países, né, que eram donos, né, que estavam colonizando a África, a Ásia, eles vão enfraquecer, porque eles vão passar por uma segunda guerra, né? E aí vai haver um enfraquecimento natural desses países. Desde o início do século XX, os movimentos de independência começam a ocorrer, né? Os movimentos nacionalistas começam a acontecer tanto na África quanto na Ásia. Mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que esses movimentos vão se notificar, né? vão se tornar mais densos, mais fortes. E aí nós vamos ter, então, essas independências africanas e asiáticas que a gente viu. Tá? Obviamente que eu estou fazendo aqui uma análise contigo macro, né? Ou seja, estou vendo de uma maneira, digamos assim, não tão específica, porque cada caso, cada país que vai se tornar independente por uma característica, né? Então é isso. Agora eu vou dividir com vocês a nossa aula, os nossos slides da Guerra Fria aqui, e a gente vai observar que nós paramos aqui nas corridas, né, armamentistas. Então a gente vai falar sobre a Guerra da Coreia, né? O que foi a Guerra das Coreias, né? No período de 1950 a 1953, nós vamos ter ali um conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul,
E aí a gente vai ter que lembrar, por exemplo, de como foi dividida a Alemanha, né? Quais os impactos disso na divisão de Berlim, por exemplo. Aqui na Coreia, recentemente, até na semana passada, a gente teve um pescador aqui da Coreia do Sul que estava pescando neste mar aqui e que acabou morto, né, pelo governo comunista lá do ditador, o gordinho aquele, né, lá da Coreia do Norte, o Champing, agora não me recordo o nome dele. Mas ele, né, pediu desculpas pela morte desse pescador, né? Esse pescador, ele ultrapassou os limites aqui no mar da Coreia do Norte e acabou sendo alvejado aí pelo exército de resistência de fronteira dos coreanos do Norte. Então, a Coreia do Norte ele é comunista e a Coreia do Sul ela é capitalista, né? Então, os Estados Unidos e a ONU, né, pró-Sul, e na Coreia do Norte, a China e a Rússia são pró-Coreia do Norte. Desde 1953, então, há um tratado, né, que chama-se Armistício, que é a tentativa de um tratado de paz, né, nessa fronteira aqui, que foi dividida, e muitas famílias foram divididas, muitos amigos foram divididos, ficaram lá do outro lado, né, na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte, e isso aqui, então, se estende até os dias de hoje. É uma divisão bem capitalista comunista. A Guerra do Vietnã, a gente viu no vídeo, né? Uma guerra que envolve, né, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul, Camboja, né, que são essas áreas aqui. Nós vamos ter uma disputa dos países imperialistas, principalmente a França e os Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos vão se meter neste conflito, literalmente se meter no conflito, porque o conflito envolvia aí o Partido Comunista e tal, e vão levar o maior pau. Os Estados Unidos vão perder a guerra, vai ser vexatório, né? Agora, por que eles irão perder a guerra? É mais pelo mérito da resistência, né? Porque eles conheciam o terreno, conheciam toda a geografia, né, da resistência. E os Estados Unidos não conheciam, né? Os Estados Unidos tinham helicópteros que sobrevoavam florestas e não conseguiam enxergar os inimigos que não estavam nem embaixo das árvores, né? Eles faziam galerias embaixo da terra para se organizar na resistência, né? Eram chamados pelos americanos, de maneira pejorativa, de Vietcongs, né? Ou seja, de macacos, né? Então, o norte do Vietnã era comunista e o sul era capitalista. Hoje, o Vietnã ele é um país comunista, né? Então, porque venceu essa batalha. Agora foram 3 milhões de mortos. Muitos americanos morreram. Nós, nesse momento aqui da história, né? Nós vamos ter nos Estados Unidos a luta pelos direitos civis, né? Com o movimento negro americano. Então, vai ser uma crise muito grande nos Estados Unidos, porque a maior parte dos soldados que vai à guerra aqui são negros. E os Estados Unidos vai, pela primeira vez, a imprensa mundial vai fazer uma cobertura de guerra quase que simultânea, né? Então vai mandar fotos e aí vai haver um escândalo, porque as pessoas vão verificar que esse conflito não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá admitido, né? Acaba matando milhões de jovens, né? E isso vai gerar uma crise no governo do Nixon, nos Estados Unidos, né? Então nós temos a guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo, desde 1950, tem um senador americano, esse cidadão aqui, que se chama Joseph McCartney, que vai desenvolver uma tese anticomunista. Né? Ele vai ser um ferrenho perseguidor, né, do comunismo, né? E ele vai dizer que existem muitos comunistas infiltrados na sociedade americana e que devem ser perseguidos, devem ser delatados. O que é delatar, né? Devem ser entregues pelas pessoas. Então ele vai perseguir, fazer uma caça às bruxas aos comunistas, incluindo artistas americanos, intelectuais, funcionários de setores governamentais. Tem um filme do Jim Carrey, que o Jim Carrey é aquele ator, né, norte-americano que fez o Máscara, né, Lawyer, né? O cara é engraçado, né? Ele fez um filme que eu achei que fosse uma comédia. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do filme. Mas é justamente sobre o macartismo.
E é um filme extremamente ilustrativo desse período. Só um pouquinho aqui. Rei Matar. Vamos ver aqui. Vou achar aqui. Não vou achar agora aqui de bate-pronto. Me lembrei agora do filme, mas procurem, pessoal. É um filme muito... Vale a pena, é um filme muito legal. Vai ser uma histeria anticomunista. E esse momento, o macartismo nos Estados Unidos, a perseguição naquele país, ela vai se irradiar, né? Vai se estender para os outros, para os demais países, né? Então, nós vamos ter aqui no Brasil também uma corrida contra o comunismo, né? É só a gente perceber que a partir dos discursos nacionalistas, né, que o João Goulart vai fazer na Central do Brasil, quando ele for falar sobre os planos, né, os planos de metas, que tinha que ser feita uma reforma, né, trabalhista, uma reforma, né, na previdenciária, uma reforma agrária, isso vai ser visto como o comunismo. E ele não era comunista, a gente sabe, a gente discutiu aqui, né? Ele era um trabalhista, ele era um populista, na verdade. Falando nisso, a gente vai ver aqui a Revolução Nacionalista de Cuba, né, que a gente confunde muito com a Revolução Comunista, que foi feita uma Revolução Comunista em Cuba. Não foi, a gente já falou sobre isso. É uma Revolução Nacionalista que vai chegar um momento, né, que é em 1961, que o presidente americano, JFK, vai ordenar a invasão de Cuba, né, para tentar recolocar no lugar o ditador que havia sido derrubado pela revolução, que é o Fulgêncio Batista. Agora, por que aconteceu essa revolução em Cuba? Né? Por que Fulgêncio Batista foi tirado do poder? E quem era Fulgêncio Batista? Bom, Fulgêncio Batista é um ditador pró-americano, né? Então ele vai fazer uma vista assim, uma vista grossa, né, para os mandos e desmandos dos Estados Unidos. O Cuba fica a 300 quilômetros de Miami, né, fica muito próximo dos Estados Unidos. É uma ilha paradisíaca, né, com uma costa lindíssima, né, Mar do Caribe, né, cara. E então vai ser uma ilha de um recanto de férias para a elite americana, né? Então é uma ilha onde nós vamos ter muitos cassinos, jogos, prostituição, né? É uma ilha que planta basicamente tabaco, então produz um dos melhores charutos do mundo. E ali então os grandes magnatas americanos vão fazer um momento de fanfarronice. E, obviamente, que cresce, né, nessa ilha, uma ilha que é basicamente 80% dela é composta de pessoas negras, né, por conta da escravidão colonial, enfim. Cresce um sentimento de revolta em alguns jovens, principalmente jovens da elite cubana. E aí estamos falando dos irmãos Castro, por exemplo, né? Raul Castro e Fidel Castro, que é o presidente, que foi presidente de Cuba por longa data. E esses caras, então, se reúnem lá no México, conhecem um idealista, né, um jovem sonhador argentino chamado Ernesto Che Guevara, reúnem mais algumas pessoas, como Camilo Cienfuegos e tal, e bolam o seguinte: nós vamos derrubar o governo de Fulgêncio Batista e vamos tornar Cuba independente. Os caras vão lá e fazem isso. Então, em 1961, o exército cubano rapidamente, né, derrota os invasores, né, que são os americanos, e aí Cuba é obrigado a aliar-se com o maior inimigo dos Estados Unidos, que é a União Soviética. Em 62, nós vamos ter a crise dos mísseis. Né? Então, imaginem só que os soviéticos vão instalar mísseis com ogivas nucleares apontados para os Estados Unidos. E é justamente nesse período que nós temos uma maior crise, né, do mundo, porque o mundo está prestes a explodir com a Terceira Guerra Mundial, e ainda bem que isso não ocorreu
porque seria o maior desastre, né? Então, pela primeira vez, o presidente Kennedy, na época, né, vai tentar dialogar aí para acalmar os ânimos, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E aí Cuba, então, é excluída da organização dos Estados americanos por conta disso. Cuba, até hoje, é um país que sofre um embargo econômico, né, é obrigado, ninguém pode fazer comércio com Cuba, porque os Estados Unidos não permitem, senão sofre sanções econômicas, né? Então, é uma ilha embargada. Nós vamos ver que, durante esse período também, que foi de 64 em diante, nós vamos ter muitas ditaduras na América, vimos a nossa, né? Estudamos a nossa, a ditadura que foi o golpe em cima do João Goulart, do Jango. Tivemos a ditadura no Chile, em 73, com o Augusto Pinochet, em cima do Allende, né? Salvador Allende, que era um governo de esquerda. E em 76, a ditadura mais sanguinolenta, né? A ditadura mais violenta da América Latina, que foi a ditadura do Videla, né? Do general Videla, na Argentina, em 76, sobre a Isabelita Perón. E a descolonização, que a gente já viu aqui, né, que a gente falou, o que foi a descolonização, né? A descolonização foi esse momento que a gente viu aqui no vídeo, né, onde os países vão ser completamente destruídos, né? Os países que, tanto da África quanto da Ásia, explorados, por quê? Ora, porque se nós pensarmos que a colonização, o processo neocolonial, né, do imperialismo, levou ao desenvolvimento, a gente está pensando errado. Né? Pelo contrário, ele levou muito sofrimento, né? Levou a miséria, né, aos países explorados. Até hoje, esses países sofrem essas mazelas, né, e tentam se recuperar desse momento. Então, vamos ver também que a África, o processo ele ocorre de maneira mais rápida depois de 1960, a sua independência, né? E até hoje a gente vai ver traços desse colonialismo, como a própria língua, né? A língua francesa, a alemã, a língua inglesa, a língua portuguesa ser falada na África, apesar das milhares de etnias existentes na África, né? E mudanças e permanências. O que mudou e o que ficou igual, né, nesse processo da descolonização? Então, a ruptura do passado, a exploração da economia, a opressão política, isso foi uma mudança, né? A quebra do mito em que os europeus eram superiores aos africanos, então os africanos começam a se tornar independentes, né? A busca de um modelo político econômico adaptado à cultura africana e à cultura asiática. Então, isso é uma certa mudança. Agora, de permanência, dependência tecnológica, né? Porque não houve investimento em tecnologia, né? Enorme falta de profissionais, porque não houve investimento em educação. Por que os países europeus e americanos iriam investir em educação? Por que alguns governos não investem em educação? Porque um povo não educado, um povo ignorante, um povo que acredita que a Terra é plana, é um povo facilmente manipulável. Né? Então, quando um ministro da Educação diz que o pobre tem que se contentar porque pobre não precisa estudar, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: senta lá, Cláudia, tem quem te governa. Né? Então, as economias eram ainda baseadas na exploração agropastoril. Né? Então, isso são permanências, são mazelas que até agora têm uma consequência muito grave para esses países. Né? Fim da União Soviética. Como é que ocorre o fim da União Soviética? A gente viu na aula passada, né, que houve um aumento significativo dos investimentos em tecnologia, em bombas e tal, mas não houve um desenvolvimento humano necessário. E isso, obviamente, vai ser um grande descompasso no desenvolvimento da União Soviética. Aí nós temos um presidente em 85 na União Soviética chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev vai fazer tem dois planos. Um se chama Perestroika, que é a abertura em russo. O que é essa abertura? É a abertura econômica
aos poucos ele vai abrindo a economia do mundo socialista, que era extremamente fechada, né? Na tentativa de recuperar a economia, de modernizar o parque industrial, de capacitar, de gerar empregos dentro da União Soviética, e a glasnost, que é, em russo, transparência, na reestruturação dos governos. Então ele vai dizer o seguinte, ó, quem quiser se tornar, né, independente da União Soviética pode se tornar independente. E aí nós vamos ter o fim da União Soviética. Por quê? Porque vários países vão sair da União Soviética e vão fundar a Comunidade dos Estados Independentes da União Soviética. E aí nós vamos ter, então, o fim, a queda do mundo soviético, e o novo presidente assume a presidência da Rússia, que é Boris Yeltsin. Até que, em 89, nós temos a derrubada do Muro de Berlim, que vai ser emblemática, né? A derrubada do Muro de Berlim seria, assim, o ícone do fim do socialismo, né? O fim soviético, não do socialismo, o fim da União Soviética. E, por fim, então, a reunificação alemã que ocorre a partir de 1990. A Alemanha vai se tornar unificada, né? Mas com muitos problemas sociais, né? Que vão ser superados nessas décadas dos anos 90 e nas décadas de 2000 agora, né? Então, os alemães hoje já superam isso, é um país extremamente importante na comunidade econômica europeia. Eu falei para vocês já desde o início, né, que nós estamos trabalhando Guerra Fria. Vem se mostrando assim, né, que este país é um país que tem extrema importância econômica para aquele continente, o continente europeu. Ufa! Tudo bem aí? Tudo bem, senhor. Tá certo, então. Olha só, a aula de hoje é uma aula, então, que a gente viu, só revendo, né? É uma aula que a gente viu o modelo, né? O modelo da Guerra Fria, que foi basicamente na segunda metade do século XX, né? Então, de 1950, 45, 50, até o final da década de 90, a gente viu aqui, né, a Alemanha sendo reestruturada. Vimos que vários países começam a se tornar independentes, né? A partir, então, desse enfraquecimento dos grandes impérios, né, europeus. Então, esse processo de descolonização ele é uma consequência. Mas também vimos que esses países eles têm uma grande dificuldade em concorrer com os países ricos, né? Porque eles têm uma economia deficitária, eles têm um modelo ainda agrário, pastoril, certo? Então, pessoas, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, mas eu digo a vocês o seguinte, não se contentem apenas com a aula de hoje. Vou fazer a foto da chamada aqui. Não se contentem apenas com a aula de hoje, leiam o polígrafo de vocês, né? Se informem, porque a nossa prova vai cobrar justamente isso. Na próxima aula, que a gente vai fazer na quinta-feira, nós iremos aprofundar um pouco mais esse tema. Por hoje era isso. Um grande beijo. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Tchau. Tchau, Sor. Tchau. Valeu. Até mais, senhor. Forte abraço para você. Forte abraço.